Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Seja bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, aperta o sininho para receber as notificações e não esqueça, tá? Fica o convite aí para o dia 28, segunda-feira que vem, 28 de agosto de 2023, aula ao vivo de resolução de questões com o Prof. Dani Marques, esse que eu vos falo, tá bom? Pessoal, o que nós vamos fazer hoje? Vamos trabalhar em cima de mais um mapa mental aqui para você, tá? Um mapa comentado. Então, se você quer ter acesso a esse material também, né? Tá? Entra lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Do nosso evento aí, do nosso aulão do dia 23, ou no meu grupo do Telegram, também disponibilizo lá, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, deixa eu compartilhar aqui com você. Enquanto eu vou compartilhando, pessoal, tá? Já fica aquele pedido, deixa o teu joinha aí, pô, importante pro Prof. Dani Marques, tá? Deixa o teu joinha aí, não custa nada, tá bom? Então vamos lá, tá aqui, ó, gente, tá? Nosso mapinha de hoje. Então vamos falar um pouquinho de análise sintática. Peraí. Beleza, tá? Nós temos aqui, então, ó, vamos falar de sujeito, predicado e predicativo. Então, aqui nós temos as classificações também chamadas de tipos de sujeito, tá, pessoal? Então, o sujeito, ele pode ser simples, ele pode ser composto, indeterminado, inexistente ou ainda oculto, tá? Gente, olha só, o que é um sujeito simples? O simples e o composto, eles levam em consideração o número de núcleos, tá? O número de núcleos. Se o meu sujeito tiver um núcleo, ele é um sujeito simples. Se ele tiver dois ou mais, ele é um sujeito composto. Mas, Dani, o que seria o núcleo do meu sujeito? O núcleo do sujeito é um substantivo ou um termo substantivado, tá? Um substantivo ou um termo substantivado. Lembrando que esse substantivo ou termo substantivado não pode, em hipótese alguma, ser introduzido por preposição, tá bom, gente? Lembre-se disso, tá? Já o sujeito composto é a mesma coisa, só que é aquele que tem dois ou mais núcleos, ou seja, dois ou mais substantivos ou termos substantivados ali no nosso sujeito, tá? Não introduzidos por preposição. Deixa eu aproveitar aqui, ó, vamos pegar uma outra cor e vamos lembrar rapidinho como é que a gente identifica o sujeito em uma oração. Tu pega o verbo e faz a perguntinha, né? Ó, quem é que mais o verbo. É assim que a gente identifica o sujeito de uma oração, tá? Lembrando que esse quem pode ter uma variação para que, né? Que é que mais verbo. Então, quem é que jogou, quem é que dançou, quem é que sorriu, quem é que comprou, etc. Gente, as classificações do sujeito, elas são de extrema importância, não para uma questão isolada envolvendo a classificação do sujeito, embora possa aparecer, né? Tá? Qual é a classificação do sujeito da linha tal do texto? Beleza, pode. Mas o mais comum é isso aqui cair indiretamente na parte de concordância verbal. Aliás, não é nem indiretamente, é diretamente. Por quê? Porque a gente tem que lembrar, por exemplo, a primeira regra de concordância verbal diz que o verbo concordará com o núcleo do sujeito, tá bom? Então, isso é muito importante, tá bom? Bom, aí chegamos na terceira classificação do sujeito, que é o sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, pessoal, lembra? Quais são as maneiras de identificar um sujeito indeterminado? Primeira delas, quando nós temos a terceira pessoa do plural subentendida, o eles ou elas subentendido a partir de um determinado contexto e não aparecendo previamente. Exemplo, numa frase como venderam o país. Quem é que vendeu o país? Eles. Mas percebam que o eles fica subentendido a partir, né, justamente do nosso contexto, que é a flexão verbal, tá bom? Sempre a terceira pessoa do plural, ok? Ou ainda, pessoal, quando nós temos o Czinho, mas não é qualquer Czinho, né? É o Czinho índice de indeterminação de sujeito, em expressões do tipo, né? Necessita-se de bons funcionários. Esse C é um índice de determinação do sujeito, tá, pessoal? Aliás, muito importante dominar o Czinho índice de determinação para que a gente possa classificar, né, justamente o nosso sujeito como sujeito indeterminado. Esse C não pode ser confundido com o C partícula passivadora. Então fica a dica, dá uma pesquisada aí, tá? No nosso canal aqui eu tenho também algumas aulas falando de funções do C e questões comentadas falando de funções do C. Te liga, tá? Não confunde. Então eu vou ter um sujeito indeterminado em dois casos. Quando eu tenho a terceira pessoa do plural subentendida
eles ou elas, ou quando eu tenho um índice de indeterminação de sujeito. Vamos lá, próximo tipo de sujeito, pessoal. O próximo tipo de sujeito é o sujeito inexistente. É aquele que não existe, mas que a classificação existe, né? É o inexistente, também chamado aqui de oração sem sujeito. Para que eu tenha uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente, eu preciso estar diante de um verbo chamado de verbo impessoal, que são aqueles verbos que não apresentam sujeito. Exemplo clássico, verbo fazer. Opa, nossa, que coisa horrível, meu Z não saiu. Então vamos apagar e vamos escrever de novo, sem problema, tá? Vamos lá. Gente, olha só, verbo fazer relacionado a tempo. O verbo fazer relacionado a tempo, tá? Seja no sentido de espaço cronológico, seja no sentido de clima, de temperatura, tá? Ó, até o Frajola tá aqui. Frajola, só um pouquinho que eu tô dando aula, depois a gente conversa, tá? O Frajola é um dos meus gatinhos, tá, pessoal? Daqui a pouco ele aparece aí. Mas, enfim, o Frajola estava dizendo justamente isso, tá? Verbo fazer relacionado a tempo, clima, temperatura, espaço cronológico, ele é impessoal, ou seja, ele não tem sujeito. Então, é uma oração sem sujeito ou um sujeito inexistente, tá bom? E para terminar esse vídeo aqui, depois falaremos das outras funções, tá, pessoal? Nós temos o sujeito oculto. O sujeito oculto, vamos pegar mais uma cor aqui, ó. Sujeito oculto, também chamado. Essa cor não ficou boa, né, prof? Não, vamos pegar outra aqui. Tá? O sujeito oculto, agora sim, sujeito oculto também chamado de sujeito subentendido, também chamado de sujeito elíptico, tá? E também chamado de sujeito desinеncial, tá, gente? É aquele em que o sujeito fica subentendido, assim como lá no indeterminado. Só que o indeterminado é só a terceira pessoa do plural. Aqui nós temos as demais pessoas, tá? Então, quando eu digo assim, ó, vamos lá, fiz o projeto. Fiz o projeto. Quem é que fez? Nossa senhora, mas tá difícil de escrever hoje, hein, mesa? A mesa digitalizadora tá querendo me derrubar. Vamos lá, ó, fiz o projeto. Agora sim, fiz o projeto, tá, pessoal? Quem é que fez? Resposta, eu. Mas o eu estava escrito ali? Não. Eu descobri justamente pela flexão do verbo, por isso que a gente chama de desinencial também. Desinencial, subentendido, elíptico ou oculto, embora a nomenclatura sujeito oculto tenha caído em desuso já faz um tempinho, tá, pessoal? Já faz um tempinho. Mas, enfim, tá? Né? Alguns professores aí, alguns autores ainda utilizam essa nomenclatura. Fechou? Então, vou parar por aqui, tá? Essa dica desse mapa mental de hoje, em outro, né? Em outro vídeo falaremos ali do predicado e do predicativo também. Se você gostou, dá um joinha. Se você está procurando um curso completo de língua portuguesa, entre em contato comigo. Aliás, tá, pessoal? Tem novidade por aí, em breve teremos novamente o curso ao vivo do Prof. Dani, o curso anual ao vivo. Então, se você tem interesse, tá? Clica no link que está na descrição do vídeo, vem falar comigo, vem fazer parte do time do Prof. Dani Marques aí e ser aprovado no seu concurso, no seu vestibular, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau.